confirma os passos de cada um, Senhor. Derrama a tua bênção, Senhor, que as janelas dos céus estejam abertas sobre eles, que os sonhos que o Senhor tem para eles, ó Deus, realiza, manifesta a tua glória a cada dia, e eles possam reconhecer todos os dias que o Senhor é aquele que está com eles. Em nome de Jesus, nós abençoamos a cada um, em nome de Jesus. Amém. Som. Som. Boa noite, Pai do Senhor. Hoje queremos homenagear aqueles que receberam de Deus uma grande responsabilidade: ser sacerdotes do lar. A Bíblia nos ensina que o homem é o cabeça da família e, como líder, é chamado a dar exemplo, cuidar, proteger e, principalmente, orar pela sua casa. A carta de Paulo a Efésios, no capítulo 5, 23, vai dizer que porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Que cada pai entenda que sua maior liderança começa de joelhos, diante de Deus, intercedendo pela sua família, orando pela sua casa. Esta coreografia é uma homenagem a todos os pais que escolheram conduzir sua casa pelo caminho do Senhor.
Aleluia. Graça e paz, queridos. A palavra do Senhor, ela vai dizer em Provérbios capítulo 20, aleluias, no versículo 3, é uma honra dar, perdão, queridos. Muitos dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? No versículo 7, o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Amém? Essa noite é uma noite especial. É uma noite de celebração. Porque essa noite nós celebramos aqueles que são abrigo, força, exemplo. Sim, você, pai. Você é aquele que ensina com palavras, mas também ensina com atitudes. Segura firme as mãos nos primeiros passos, mas segura o coração por toda a vida. Carregam o amor e por isso se tornam o herói dos seus filhos desde a infância. Afinal, qual filho que nunca disse: eu vou contar para o meu pai? E ele resolve. E ele resolve mesmo. Você tem uma missão divina. Você, pai, é aquele que aproxima o seu filho do nosso pai. Aquele que age como um farol até a eternidade. A missão, ela é desafiadora. Claro que é. Mas será uma alegria tão grande quando você estiver com a sua família no céu. Nossa gratidão também nessa noite é ao nosso Pai Celestial, o nosso Deus. Pois Ele é o exemplo de amor, Ele é exemplo de cuidado. Nos direcionando a cada dia a viver em amor e nos dando sabedoria. Que em Ti, Senhor, os força, direção, inspiração para viver o seu desígnio na sua paternidade. Afinal, ser pai não é apenas gerar, é amar, é cuidar, é proteger, é permanecer. Assim como o Senhor faz conosco. Amém? Glória a Deus. Convido todos os pais a se colocarem de pé nesse momento. E que o restante da igreja estenda as mãos, intercedendo pelos pais. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Pai, pela graça, Pai, de exercermos, Pai, o papel servindo, Pai, de acordo com a Tua face, Pai. Que todos aqui possam ter discernimento, sabedoria, Pai, para saber direcionar a sua família, Pai, direcionar seus filhos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque só estamos aqui essa noite, é porque assim o Senhor nos permitiu, Pai. Te agradecemos por todos os pais, Senhor, dê saúde, discernimento, sabedoria, e nós aplaudimos o Senhor a todos. A paz do Senhor para todos, amém? Está meio devagar. A paz do Senhor para todos, amém? Isso, nós estamos na Santa Ceia, né?
Hoje é um dia especial. Eu gostaria de falar com você sobre Provérbios capítulo 3, versículo 9. O texto que eu separei para falar com você sobre as nossas ofertas, o momento do nosso dízimo aqui. No Provérbios, na versão Almeida, diz assim, ó: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos honrar a Deus e vamos adorá-lo com as nossas contribuições, com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. E aí eu te pergunto, como é que está o seu coração? Como está o seu coração para esse momento? Mas pastor, o que precisa do meu coração nesse momento? O apóstolo Paulo, ali em 2 Coríntios 9:7, ele falou assim, ó: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então nesse momento, vamos contribuir com alegria. Eu quero te chamar para contribuir, e nós temos várias opções aqui. Uma delas é o QR Code, é o que eu vou usar. Aqui também tem o número do nosso Pix, que você pode usar. Você sabe das necessidades que a nossa igreja tem, aquilo que a gente tem para pagar, para fazer. Fomos lembrados até das mudanças que estão sendo feitas aí no nosso som, nas caixas de som, estão sendo atualizadas, e tudo isso são demandas que vêm das nossas contribuições. Também temos ali com o pastor Márcio a maquininha, já está ali se você vai contribuir por cartão, e se você está trazendo dinheiro, tem os nossos irmãos aqui que estão recebendo o caçalva. Então eu gostaria de chamar você para vir com alegria contribuir aqui, ou de alguma forma que você esteja contribuindo. Vamos contribuir em nome do Senhor Jesus. Amém? Ele abriu no mar e eu dou graças, aleluia, mesmo sem eu merecer, meu Deus fez, mesmo sem eu entender, meu Deus fez. Sou grato por seu amor, e é o meu Deus sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. Pastor, oração aí a sua. Deus abençoe. Queridos, estendo suas mãos, Pai amado, querido Deus, aqui estão as sementes dos teus filhos, Senhor, que vieram com alegria no coração, Senhor, porque sabe para que se destina essa semente, Deus querido. Pedimos que o Senhor multiplique, Pai. Abra os celeiros, Senhor. E para aqueles que sentiram no coração e não puderam, que o Senhor possa abrir portas, Senhor, que possa chegar aquela cartinha, aquele telefonema, aquela mensagem que Ele está aguardando, Senhor. Nós pedimos também, Senhor, dá luz, Senhor, para quem administrar cada vez mais, que prospere cada vez mais, Senhor. Nós te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode ficar de pé na presença do Senhor. Você pode dar uma linda salva de palmas para o nosso Deus, bem forte, que é para Ele, e nós somos gratos. Vamos lá, velhinha. Vamos declarar que nós somos gratos. Declare. Um caminho Ele abriu no mar e eu dou graças, aleluia, mesmo sem eu merecer, meu Deus fez, mesmo sem eu entender, meu Deus fez. Declare isso. Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. E é o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. Você pode aplaudir a Ele mais uma vez nessa noite, bem forte, que é para o nosso Deus.
Aleluias. Você pode levantar suas mãos aos céus nessa noite. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado porque já podemos sentir a Tua presença aqui neste lugar. Obrigado, Pai, porque sabemos que foi pelo Teu amor. Foi por causa do Teu amor, Senhor Jesus, que o Senhor se entregou naquela cruz. Foi por causa do Teu amor que o Senhor nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado. O Senhor nos pegou quando ninguém nos queria. O Senhor nos chamou de filho quando nós não tínhamos um pai. Oh, foi Ele que te resgatou da morte. Foi Ele que te chamou de filho. Quantos são filhos aqui nessa noite? Há filhos aqui nessa noite? Oh, nós queremos te chamar de Pai. Aleluias. Declare. Sujo e perdido eu estava, o Teu amor curou a mim. Hoje sou Teu filho amado, justificado e livre, Senhor. Meu Salvador, libertador, serei para sempre teu. Declare limpo. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra Tua cruz. E hoje não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por Ti, Jesus. Você pode erguer suas mãos. Meu Salvador, serei pra sempre Teu. Libertador, libertador, Serei pra sempre Teu. meu Salvador, meu Salvador, serei pra sempre Teu. Ele é o libertador, libertador, serei pra sempre Teu. Levante suas mãos e declare: eu te amarei, eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, no sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, serei pra sempre Teu. Nós somos Teu, Senhor. Libertador, serei pra sempre Teu. Aleluia. Meu Salvador, Serei pra sempre Teu.
pode erguer suas mãos e declarar: e eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, no sacrifício vivo, és o meu prazer, razão, eu te amarei, eu te amarei, de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, Sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a glória, a Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda. Só quem foi resgatado por Ele pode levantar as mãos ao céu e declarar a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. a Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda. Vamos, igreja, declarar a Ele que me enxergou, A Ele que me resgatou, toda honra, toda a Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda a Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. tu és Deus. Quem sou eu pra negar? Não há como negar o teu poder, o teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu? Teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Quem somos nós pra negar o teu poder? O que seria de mim se não fosse o teu poder? Quem seria eu se não fosse o teu poder? O que seria de nós se não fosse o teu poder? Para onde eu iria se não fosse o teu poder? O que seria de mim se não fosse o teu poder? Porque o Senhor me enxergou quando ninguém me via, porque o Senhor me olhou quando ninguém me olhava, porque o Senhor me resgatou quando ninguém me queria, porque Ele faz isso contigo hoje, nesta noite. Talvez você chegou aqui, meu irmão, pensando em desistir. Talvez você chegou aqui pensando em largar tudo. Talvez você chegou aqui dizendo: é a última vez que eu piso numa igreja. Mas o amor de Deus começou a tomar conta da sua vida neste momento. O amor de Deus começou a ser derramado aqui neste lugar. Eu gostaria de pedir que você segurasse a mão do seu irmão que está do seu lado agora. Segura na mão dele, segura na mão dele. Porque foi desse jeito que o Pai segura na sua mão. Foi desse jeito que Ele segurou. É desse jeito que Ele segura
E é desse jeito que Ele vai segurar até a eternidade, amém? Você pode levantar a mão do seu irmão? Dá uma olhadinha pro seu irmão que está segurando a mão. Fala assim para ele, ó. Fala assim pro seu irmão, ó. Pera aí, velhinha, baixinho, baixinho. Fala assim, ó. Dá a mão, cãozinho. Diga assim para ele, ó. É assim que o Pai segura na sua mão. Vamos dizer mais uma vez? Diga, é assim que o Pai segura na sua mão. Diga, foi assim que Ele te resgatou. Aperta firme a mão do seu irmão. Puxa assim, ó. Puxa assim, ó. Puxa. Foi assim, foi assim. Foi assim. Levanta a mão do seu irmão bem alto, bem alto. Vamos declarar. Somente a Ti, somente a Ti. A Ele que me enche. Está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória. A Ele que comigo está. Mais uma vez, diga isso mais uma vez. Quem sou eu? Tu és Deus. Quem sou eu? Poder, o teu poder. Tu és. Quem sou eu pra negar o teu poder? Você pode glorificar, aplauda mais forte ao nosso Deus, porque Ele nos resgatou da morte. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por nos resgatar. Glória a Deus. Pode se aceitar, meu irmão. Glória a Deus. Abaixa a cabeça, Senhor. Obrigado por este momento. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a Tua voz. Queremos sentir a Tua presença. Queremos desfrutar, Senhor, das Tuas grandezas e das Tuas maravilhas. Que a Tua glória, Senhor, aquela glória que foi contemplada pelo profeta Ezequiel, aquela glória que Moisés viu no Monte Sinai, Senhor, que a Tua glória seja revelada neste lugar, nesta noite. Precisamos de Ti, dependemos totalmente do Senhor. Obrigado, Senhor, Te exaltamos, Te engrandecemos por tão grande salvação. Aplausos ao Senhor. Eu estava conversando com algumas pessoas e eu perguntei para uma daquelas pessoas, eu falei, qual foi o bem mais precioso que você conquistou? Ele disse, pastor, o bem mais precioso que eu conquistei foi a minha empresa.
Olha, eu tenho sido bem sucedido. Deus abriu os céus e Ele está de fato me abençoando. Eu olhei para o outro e disse assim: qual foi o bem mais precioso que você já conquistou? Ele diz: eu? O emprego. Eu tenho um emprego que é top. O meu emprego, olha, o que eu estou ganhando dá margem para eu comprar tudo aquilo que eu quero. Eu falei: e você? Qual é o bem mais precioso que você já conquistou? Ele disse: olha, a casa que eu tanto queria comprar nos Estados Unidos, eu consegui comprar. Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida. Você pode ser um bom pai. Você pode ser um bom filho. Você pode ser um bom esposo. Você pode conquistar carro. Você pode conquistar casa. Mas se você perder este bem mais precioso, que não é carro, não é casa, não é emprego, não é empresa, é a salvação da nossa alma. Se você perder isso, você na verdade perdeu tudo na vida. E hoje eu quero trazer uma mensagem, eu quero que você reflita. É para você refletir. Hoje eu quero falar que a tua salvação está em perigo. Abramos a Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 4, o versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 20, diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Capítulo 5, o versículo 14, diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando nós lemos esse texto, aqui nos fala da cidade de Éfeso. Eu posso dizer para você que a cidade de Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor. Ela era tão grande que Roma considerava como a capital de Roma. Era ali naquela cidade de Éfeso que tinha uma igreja cristã. Era uma igreja que estava no seu apogeu. A igreja era uma igreja que era poderosa. Era uma igreja que era maravilhosa, fervorosa. Era assim esta igreja ali em Éfeso. Mas na verdade ela começou pequena. Um pequeno povo. Agora ela estava crescendo, ela estava desenvolvendo, e cada dia ela desenvolvia mais, porque ali, querido, o pastor daquela igreja, durante 2 anos, era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era o pastor daquela igreja durante 2 anos. Durante 2 anos, aquela igreja desenvolvendo, crescendo. Os cultos eram cultos poderosos. Ali, diz que os cultos eram tão poderosos que Paulo, quando chegava as pessoas doentes, ou pessoas que reclamavam que tinha gente doente em casa, Paulo pegava seus lenços e aventais e colocava sobre os doentes eram curados. Ali em Éfeso, os demônios eram expelidos. Ali em Éfeso as maravilhas estavam acontecendo de tal maneira que as pessoas ficavam espantadas de ver o derramar do Espírito Santo. Diz que o poder era tão grande, a unção era tão grande, que
Aquelas pessoas que cuidavam de magia negra, pegavam seus livros, levavam para a praça e ali queimavam, porque eles estavam saindo das trevas para a maravilhosa luz. Diz que Paulo saía de casa em casa, batendo de casa em casa, falando de Cristo, o ressurreto. Mas a gente nota que esta igreja, que era tão organizada que tinha os 5 ministérios, tinha os apóstolos, tinha profetas, tinha evangelista, tinha pastores e tinha mestres. Era uma igreja organizada, a igreja estava crescendo, a igreja crescia, mas os murmuradores também cresciam. A igreja crescia, mas os fornicários também cresciam. A igreja crescia, mas os divisores também cresciam. A igreja crescia, mas os opositores também, eles cresciam. Diz que aquele povo, eles estavam seguindo o caminho do gentio. Paulo estava preocupado com tudo isso. E Paulo então agora ele começa a olhar aquela situação. Eles vivendo uma vida de impureza, vivendo uma vida de mentira, vivendo uma vida de fachada. Então Paulo escreve para eles dizendo: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. A salvação de vocês está em perigo. Pastor, mas o que eu faço, pastor? Paulo começou a dizer para este povo: vocês sabem o que vocês vão fazer? A primeira coisa, vocês precisam despertar. Ele diz: desperta tu que dorme. Ei, querido, é hora de nós despertarmos. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que estão acordadas fisicamente, mas estão adormecidas espiritualmente. E o diabo está entrando, o diabo está bagunçando, o diabo está destruindo o jovem, o diabo está destruindo o ancião, o diabo está destruindo pastores. É hora de nós acordarmos, irmão. É hora de nós levantarmos a cabeça. É hora de nós despertarmos desse sono, essa negligência. É hora de você dizer: Deus, conta comigo. Deus, eu estou acordado. Deus, eu vou arregaçar as mangas espirituais. Vou entrar no reino das trevas e vou destruir pelo poder do nome de Jesus. Muitas pessoas estão dormindo. A gente nota que tem pessoas que estão perdendo ministérios, tem pessoas que estão perdendo famílias, tem pessoas que estão perdendo casamento, tem pessoas que estão perdendo uma vida espiritual que poderia ser abundante, porque são pessoas que estão dormindo. Eu quero que você entenda, irmãos, cada dia está nascendo muitas pessoas, mas cada dia está morrendo muitas pessoas. Eu vou dizer para você, o percentual de pessoas que estão morrendo, estão indo para o inferno, é muito grande. Não é hora da gente ficar, querido, do jeito que nós estamos acomodados. Não é hora de você saber que muitas pessoas estão cambaleando em direção do inferno e você ficar com a boca calada. Não, amado, é hora de nós proclamarmos Cristo. É hora de nós falarmos que Cristo reina. É hora de nós falarmos que Cristo é o Salvador e Senhor. Eu estava vendo lá em Filadélfia, era na Filadélfia, eu não sei, 9 milhões de pessoas saindo, irmão, pregando a palavra de Deus. Diz que era a marcha para Jesus. 9 milhões de pessoas, irmão. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos muitas vezes contentes de vir para a igreja, aplaudir, glorificar, e as pessoas estão indo para o inferno. Você sabe qual é a distância do céu para o inferno? Você sabe qual é a distância? Alguém pode dizer: pastor, é muito grande, o céu é para cima, o inferno é para baixo. São 30 centímetros a distância do céu para o inferno. É 30 centímetros.
Se você ouvir o Evangelho, e o Evangelho vier, e ficar localizado aqui, e não descer esses 30 centímetros para o coração, você está perdido. Nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos avançar. Não vamos ser como Jonas. Jonas estava no porão do navio, estava dormindo. Enquanto ele dormindo, a maior tempestade lá fora, e ele dormia. Você já viu a tempestade que está vindo sobre a sua casa? A tempestade que está na sua família? E você muitas vezes acomodado, conformado com essa situação. Ele disse assim: olha, é hora de vocês acordarem, é hora de vocês despertarem. Ele disse para os crentes de Éfeso: desperta tu que dormes. É hora de despertar, irmão. Você não pode, na verdade, dormir como Sansão dormiu. Sansão dormiu, sabe o que aconteceu com Sansão? Cortaram o cabelo dele, ele perdeu a força, ele se distanciou de Deus, o Espírito Santo saiu dele, ficou fazendo o papel de um jumento, ou até mesmo de um boi, ali puxando a moinha. Ei, querido, ele ficou cego, simplesmente porque ele dormiu. É hora de você acordar, o Espírito Santo vai chacoalhar você. Nós não podemos nos conformar com isso. Deus tem algo mais para nós. Você precisa ouvir a voz de Deus. Mas como você vai ouvir a voz de Deus dormindo? Você fala: Deus, fala comigo. Mas você está vivendo uma vida de negligência, está dormindo. Você precisa acordar, você precisa despertar. Você não está vendo que o diabo está fazendo peteca de você? Você já viu o que está acontecendo com você? Você lembra quando Pedro disse que estava na prisão, e disse que Pedro, ele estava entre dois soldados, ele estava dormindo, ele estava acomodado com aquela situação, e disse que Pedro, ele estava acorrentado com um soldado à esquerda e acorrentado com outro soldado à direita. Você sabe que aqueles homens eram ímpios. Aqueles homens que Pedro estava acorrentado, eles eram incrédulos. Eram homens maus. Você já parou para pensar que ele estava ali em cadeias? Ele estava conectado com aqueles homens. Eu pergunto, com quem é que você está conectado? Quem é que está prendendo você? Com quem é que você está andando? Essa pessoa está te tirando do sério. Essa pessoa está fazendo você escorregar para o inferno. Essa pessoa está destruindo você. Pedro estava acorrentado ali, conectado. Com quem é que você está conectado? Mas de repente, os céus se abriram. Diz que o anjo desceu. Aquele lugar foi iluminado. De repente ele ouviu a voz do anjo dizendo: Pedro, é hora de você acordar. É hora de você levantar, Pedro. Pedro se levantou, as correntes caíram. Aquilo que estava conectado, as correntes caíram. E a Bíblia diz que as portas se abriram. Sabe por que a porta está fechada para você? Você está conectado com quem você não deveria estar conectado. Você já viu porque as coisas estão difíceis na tua casa? Porque você está conectado com quem você não deveria conectar. Você quer que as portas se abram na sua vida? Então é hora de você pedir a ajuda do céu, acordar, para que as correntes sejam quebradas. Quem você está conectado? É hora de mudança. É hora de acordar. Quando Jesus passou, disse
Bartimeu gritou. Ele estava naquela situação há muito tempo. Mas quando Jesus passou, ele gritou: Yeshua ben David, tem misericórdia de mim. É hora de você pedir misericórdia. É hora de você pedir ajuda do céu. É hora de você pedir para que o Senhor, na verdade, te acorde, se você não consegue acordar. Paulo disse para aqueles crentes: desperta, tu que dormes. Você está dormindo. Você não morreu. Porque se você tivesse morrido, era hora de sepultar você. Mas ele diz que você está dormindo. Então você pode acordar. A segunda coisa que Paulo, ele diz, não é somente despertar, mas você precisa se levantar. Você que vai se levantar hoje. Você precisa se levantar. Ezequiel, quando o Senhor olha para Ezequiel e tem um encontro com Ezequiel, Ezequiel cai no chão. Estava Ezequiel lá no chão. O Senhor disse para Ezequiel: Ezequiel, levanta-te, Ezequiel. Quer dizer, tome uma posição, irmão. A gente muitas vezes tem que tomar uma posição na vida. E eu sei que não é fácil tomar certas posições na nossa vida. Mas o Senhor está dizendo assim: tome uma posição, se levante. Deixa para trás o conformismo. Deixe para trás a frieza. Tome uma posição. Eu estava vendo há poucos dias a família Recabita. Deus queria dar um exemplo para o povo de Deus, o povo de Israel. E Deus chama o profeta chamado Jeremias. E diz: Jeremias, vem aqui, Jeremias. Jeremias veio: sim, Senhor. Jeremias, olha, eu quero que você reúna a família dos Recabitas e leva no templo. Ele pegou a família dos Recabitas e levou no templo. Quando chegou no templo, Deus falou assim: olha, pega as taças, enche de vinho e coloca ali no templo e diga para os recabitas tomarem os vinhos. O Senhor não estava falando de vinho, se era pecado ou não era pecado. Ele queria dar uma lição de posicionamento. Você precisa tomar uma posição na sua vida. Senão você vai ficar vivendo uma vida de altos e baixos. E o Senhor queria que o povo de Israel fosse com os recabitas, fosse como eles, fossem pessoas posicionadas. Ele diz: coloca vinho nas taças, chama os recabitas, diz para eles beberem os vinhos. Quando Jeremias colocou os vinhos diante dele, ele falou: olha, para vocês tomarem vinho aqui. Eles olharam para Jeremias, disse assim: Jeremias, eu sei que nós estamos na casa do Senhor, eu sei que tu és profeta de Deus, mas nós não vamos fazer isso. Nós somos pessoas posicionadas. Por quê? Porque o nosso pai, Jonadab, filho de Recabe, ele disse um dia para nós: olha, vocês têm que ser posicionados. Vocês não tomem vinho, não plante vinha, não construa casa para vocês morarem. Vocês vão ser como os nômades. Não faça isso. Daí Deus então fala: Jeremias, vem cá, está vendo, Jeremias? Eles aí, eles não têm templo, eles não têm sacerdote, eles não têm profeta, mas já viu como eles são posicionados? Jeremias, mas o meu povo que eu amo tanto, o meu povo, Jeremias, que tem templo, que tem sacerdote, que tem palavra, o meu povo não é posicionado. Querido, uma coisa é certa: você precisa ser uma pessoa posicionada. Você precisa se levantar. Você não pode continuar na situação que você está. Não adianta chorar.
Não adianta se lamentar. Deus chegou para Josué e disse: Josué, você está 30 dias chorando aqui junto às campinas de Moabe. Moisés já morreu. É hora de você se levantar. Se levante, Josué. Toma uma posição, que eu tenho grandes coisas para você ainda. Ei, Josué, você ainda vai andar e eu vou fazer o rio Jordão retroceder. As muralhas vão cair. Os 5 reis eu vou destruir. Então se levante, Josué. Você vai continuar assim. Você precisa tomar uma posição. Não adianta ficar em cima do muro. Você tem que se posicionar. Você precisa fazer como o filho pródigo. O filho pródigo, ele se levantou quando ele estava em ruínas. Ruínas espirituais. E até mesmo monetária. Ele se levanta e diz: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu levantar-me-ei e vou ter com o meu pai. A gente muitas vezes precisa se levantar. A gente precisa tomar uma posição na vida. Bartimeu, quando ouviu passar Jesus Cristo, irmão, ele se levantou. A gente tem que se levantar. Você não pode aceitar isso para a sua vida. A sua salvação é o bem mais precioso que você tem. É a maior conquista da sua vida. É a salvação da sua alma. E eu vim dizer para você que a salvação, ela está em perigo. A tua salvação, ela está em perigo. Quantas vezes, irmão, nós estamos passando por determinados problemas e a gente não aguenta as lutas do dia a dia, os problemas que surgem. E nós temos problema todos os momentos, todos os dias. Se você não tiver, na verdade, estrutura espiritual, você é baqueado, você não aguenta. Eu que atendo constantemente ali, quantos problemas surgem, irmãos? Pessoas desesperadas, angustiadas, que não aguentam mais. E você tem que estar animando, ajudando a levantar, aconselhando. É um número muito grande, sabe por quê? Porque o diabo não dorme. O diabo está pressionando as pessoas. Está pressionando. E eu fico preocupado de ver as pessoas estão caindo na lábia do diabo. Pessoas que eram firmes, pessoas que sabiam o que queriam, pessoas que eram bem posicionadas, pessoas que tinham disposição para servir a Deus. Hoje eu vejo que o número é muito grande de pessoas acomodadas. Você sabe que não basta só isso, irmão. Vim na escola dominical, vim no culto à noite de domingo, né? Vim no culto à noite de domingo. Você acha que é só isso? É só isso que Deus tem para nós? É só isso que Deus quer de nós? Será que nós não nos acomodamos? Será que nós não precisamos nos levantar? Será que nós não precisamos nos posicionar diante dessas situações? Porque as pessoas chegam, vêm no culto domingo, já cumpri a minha obrigação. Irmão, está parecendo católico. Tem gente que só falta fazer o sinal da cruz. Daqui a pouco alguém vai falar para você, ó, reze aí 5 Ave Maria e 10 Pai Nosso, está tudo bem. Não é isso que Deus tem para a nossa vida, pelo amor de Deus. O Senhor está dizendo, é hora de você despertar, é hora de você se levantar. Não é isso. Não é isso. Irmão, eu vou dizer, as coisas estão ficando diferentes nesses últimos dias. Nos últimos dias as coisas são diferentes. Você tem tempo para tudo, para viajar, para namorar, para flertar. Tem tempo para... Vou ficar até quieto aqui. Tem tempo para tudo, irmão.
Parece que você não tem tempo para buscar, para estreitar a tua comunhão com Deus. Pessoa ora 1 minuto, 1 segundo, já acha que orou o tempo todo. Você só vai descobrir que você não ora quando você começar a orar. Quanto mais você ora, mais você descobre que você não ora. E as pessoas querem respostas imediatas. Não, você precisa se levantar. Você precisa tomar vergonha na cara. Você precisa entender que Jesus salvou a sua alma. E a salvação está em perigo. Você precisa despertar e precisa levantar, irmão. Você precisa continuar essa carreira que está proposta. Paulo disse assim: olha, salvação está em risco. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Primeira coisa, você precisa se despertar. Segunda, você precisa se levantar. Terceiro, você precisa aproveitar. Aproveitar o quê, pastor? Eu e o meu? Não, irmão. Aproveitar o quê? Ele disse que nós devemos remir o tempo, salvar o tempo. Remir o tempo porque os dias são maus. E está aí, os dias são maus, irmão. Olha a situação que nós vemos. E não vai melhorar. Preste atenção no que eu estou dizendo. Não vai melhorar. Vai piorar cada dia. Sabe por quê? Porque eu quero, quanto mais piorar, mais rápido vem a vinda de Jesus, irmão. Aqui nós não somos dessa terra. Estamos aqui de passagem. Logo, logo os céus se abrem e nós vamos chegar lá, irmão. Vamos chegar lá. Você sabe que o tempo é o maior presente de Deus para o ser humano. É o maior presente de Deus para o ser humano. É o tempo. Porque se você perde dinheiro, você pode recuperar. Se você, na verdade, perder aí seus bens, você pode reconquistar. Mas se você perder, irmão, se você perder, na verdade, aí o tempo, ele não vai voltar mais. Então você precisa aproveitar. Você precisa aproveitar o tempo. Alguém perguntou: quanto tempo eu tenho? Não é quanto tempo você tem, é o que é que você está fazendo do teu tempo. A pergunta não é essa, quanto tempo eu tenho. Não é quanto tempo você tem, é o que você está fazendo do seu tempo. E eu pergunto para você: o que é que você está fazendo do teu tempo? Instagram. Tem gente, irmão, que dorme até com o celular ali do lado do travesseiro. Qualquer hora que esse negócio vai explodir. Dorme até ali do lado ali, irmão, do travesseiro. Olha ali do travesseiro, irmão. Tem pessoa que está tão conectada, que é só ali. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. O que é que você está fazendo no seu tempo? Olha, você vê só, você trabalha 8 horas por dia. E olha, eu vou dizer, hein, é uma pauleira tremenda. Tem gente aqui que 8 horas é uma pauleira tremenda. 8 horas você trabalha. Daí de repente, tu vai para casa, para chegar até em casa mais 1 hora, 9 horas. Daí você chega na sua casa, vai tomar banho, vai jantar mais 1 hora, 10 horas. Daí vai para o celular, para descontar todo o tempo, mais 2 horas, 12 horas. Vai assistir um filme, é 2 horas, 14 horas. Que tempo você tem, irmão? O que está fazendo o teu tempo? Onde fica Jesus? Onde fica a salvação da sua alma?
Não adianta ganhar o mundo todo, Jesus disse. Você pode ganhar o mundo todo, você pode ser bem sucedido em tudo que você faz. Ganhe o mundo todo, mas perder a sua alma. A salvação é o bem mais importante que nós conquistamos. Por isso que eu disse, eu quero que você reflita. Eu não vim pregar aqui para você pular da glória a Deus, profetizar, não, eu quero que você reflita nesta palavra. Você pode aplaudir o Senhor? Oh Deus, oh Deus. Ai, irmão, alguém disse para mim, pastor, qual é a mensagem do Dia dos Pais? Eu falei, é maneira. É maneira. Já era para mim ter morrido, irmãos. Já era para mim ter morrido há muito tempo. E várias vezes eu passei pelo vale da sombra da morte. Várias vezes. Já era para mim ter morrido. Mas Deus me deu um tempo maior. Deus prolongou o meu tempo de vida. Então eu tenho que fazer o melhor. E quando eu trago uma mensagem como essa, irmão, eu falei com Deus. Falei, Deus, mas é isso aí. É isso aí. Então engula, irmão. E glorifique a Deus em nome. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Paulo estava preocupado, irmão, como eu estou preocupado. Paulo estava preocupado com tudo isso. Paulo diz assim, não foi assim que vocês aprenderam. Não, não foi isso. Vocês estão com a salvação em perigo. Então a primeira coisa que eu recomendo a vocês, disse Paulo, desperta, tu que dormes. Então é hora de você despertar. E ele diz também é hora de você se levantar. Levanta-te dentre os mortos. Sabe por que muitas vezes você está cercado de pessoas que estão mortas? Pessoas que têm nome que está viva, mas está morta. E isso muitas vezes na igreja, irmão. Muitas vezes na igreja tem pessoas que estão mortas. Há pouco tempo atrás eu me lembro quando o repórter chegou numa residência, tinha uma pessoa que estava morta há 5 dias, estava cheirando mal, e o vizinho não sabia. Você sabe que tem pessoas que estão mortas, que são vizinhos, senta do teu lado. Muitas vezes são pessoas que estão mortas. Mas Paulo diz, levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai te iluminar. Então ele diz, é hora de você despertar. Primeira coisa, você precisa despertar. Segunda coisa, você precisa se levantar. Terceira, você precisa aproveitar. Aproveite o tempo que Deus está te dando, é um presente maravilhoso. Aproveite cada momento da sua vida, cada instante que Deus está te dando nessa terra. Porque quando a pessoa está no seu limite, preste a passar para a eternidade. Você vai no hospital, você encontra muitas pessoas que estão assim, estão prestes a morrer, e você sabe que a pessoa não vai passar daquele momento. Tem pessoas que naquele momento conseguem se arrepender ainda, mas tem pessoas que não conseguem se arrepender. Sabe por quê? Porque o arrependimento não é só você querer. O arrependimento é uma junção do teu querer e do agir do Espírito Santo. Quando isso acontece, então há o arrependimento. E tem muitas pessoas, irmão, que estão descendo mais profundo do abismo. E nós não podemos aceitar isso. Você já falou para o teu pai, para a tua mãe de Jesus? Como tem sido o teu procedimento dentro da sua casa? Você tem aproveitado o tempo para esclarecer para os teus pais quem você é? E que eles precisam de Jesus? Você que está aqui, você
Já falou para os teus filhos? Ou você só sabe reclamar que o teu filho está nas drogas, que o teu filho está na prostituição, que o teu filho está fazendo isso e aquilo, mas você já pegou parte do seu tempo para falar que Jesus ama, para falar que Jesus pode transformar, para falar que Jesus quer salvar. O que é que nós estamos fazendo no nosso tempo? Paulo diz, olha, desperta, levanta, aproveite. É despertar, levantar e aproveitar. Mas ele diz assim, olha, ainda está em risco. Ele diz assim, agora, quarta coisa, transbordar. Transbordar, Paulo? Em vez de você ficar transbordando aí de vinho, que há contenda de solução, ele diz, enchei-vos do Espírito. E lá no original diz, ao ponto de transbordar. Sabe o que é transbordar, irmãos? É ir além da borda. Vai além da borda. Vai além da borda. Vai além da borda de tal maneira que as pessoas olham para você e dizem assim, olha, ele está brilhando. Ele está cheio do Espírito Santo, mas ele está transbordando. Transbordar, irmão, transbordar. Deus não nos chamou para viver uma vida vazia. Tem muitas igrejas que são cheias, mas um número muito grande de pessoas vazias. Aqui mesmo, tem muitas pessoas aqui no culto hoje, mas tem muitas pessoas vazias aqui. É quando nós estamos vazios que o diabo aproveita a circunstância. É quando nós estamos vazios que o diabo começa a trabalhar no namoro. É quando nós estamos vazios que você não consegue se posicionar. É quando nós estamos vazios que o diabo entra nas nossas finanças. Ele entra na nossa vida espiritual. Ele entra na nossa saúde. Paulo disse assim, não, nós precisamos transbordar. Não fomos chamados para viver uma vida vazia. Você sabe, irmãos, a gente precisa se encher do Espírito Santo. A terceira pessoa é o Espírito Santo. Nós estamos no período da graça, o período do Espírito Santo. Quem está aqui trabalhando, se movendo é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está se movendo aqui, ele está trabalhando, ele convence o homem da justiça, do pecado, do juízo. Ele que coloca os pingos nos is. É o Espírito Santo, ele está trabalhando. Você sabe, quando eu acordo de manhã, eu estou deitado, diz que você precisa sentar na cama, né? Não pode levantar de uma vez, né? Eu já estou aí com 50 e poucos anos. Daí eu pego, irmão, daí eu sento na cama, né? Primeira coisa que eu faço, antes de orar, eu já falo com o Espírito Santo. Eu falo, Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, viva esse dia comigo, Espírito Santo. É a primeira coisa, antes de você pegar o teu zap para ver as mensagens, antes de você tomar café, antes de você orar, senta na cama e diz, bom dia, Espírito Santo, viva comigo esse dia. Oh, irmão, que maravilha, irmão. Maravilha, parece que o dia fica mais leve. O dia fica mais gostoso. As trevas são dissipadas, os demônios saem correndo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está vivendo o dia conosco. Mas tem gente que acorda, irmão.
Vamos ver a mensagem aqui, irmão. Não é isso? É isso, não é que acontece com você? Quem concorda comigo aí? Levanta a mão, deixa eu ver aí. Olha lá, ela lá que pegou. Não. Irmão, por favor. Em nome de Jesus. O diabo tem suas armas. Cuidado com o diabo. Ele sabe como agir, como atuar. Ele faz de você, muitas vezes, uma pessoa escrava de determinadas coisas. Irmão, você sabe que tudo tem a sua utilidade. Eu pego uma faca. A faca é uma bênção. Para cortar carne, cortar pão. Eu posso usar a faca para o bem. Mas eu posso usar a faca para o mal. Eu pego, irmãos. Vamos supor, eu posso pegar o meu celular. O celular é uma bênção, irmão. Hoje a gente fala com quem a gente quer, em outro país. Na mesma hora tu está falando, se comunicando. É uma bênção. Mas você pode usar para o mal. A televisão, você usa para o bem ou usa para o mal. Tudo depende de nós. Porque o mal está aí, o mal, irmão, sempre está se reunindo aí. Você vê uma das coisas que eu admiro quando Josafá estava numa situação muito difícil. Porque 3 nações ímpias, nações do mal, se reuniram para quê? Para fazer o mal. Se reuniram para fazer o mal. Sabe o que eu admiro? Ou até mesmo eu fico espantado, acho melhor dizer espantado. Nós que somos cristãos, que poderíamos nos reunir para fazer o bem, nós não fazemos. E o mal se reúne para fazer o mal. Mas nós não nos reunimos para fazer o bem. A gente, se nós estivéssemos unidos de fato, irmão, não fica obstáculo diante de nós. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja unida, que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a igreja é unida. E é isso que nós precisamos. Se o mal se reúne para fazer o mal, nós precisamos nos reunir para fazer o bem. Então a gente precisa, na verdade, transbordar, irmão. Vamos transbordar. Quando nós transbordamos, o caráter muda. Quando nós nos transbordamos, a fé cresce. Quando nós nos transbordamos, o amor aumenta. Nós precisamos transbordar. Não precisamos ser super-herói. Não precisamos ser Mulher Maravilha. Não precisamos ter superpoderes, armas potentes. Nós precisamos ser cheio do Espírito Santo, irmão. Cheio do Espírito Santo. Eu vejo que as pessoas hoje estão vazias. Você já viu como hoje as pessoas estão incrédulas? Elas estão incrédulas. As pessoas muitas vezes estão incrédulas. Já não crê mais em batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas que já não acreditam mais no batismo com o Espírito Santo. Não tem experiência. E eu vou dizer, a pessoa quanto mais velho fica sem receber o batismo com o Espírito Santo, mais difícil fica. Porque ela fica igual um repolho. O repolho pode vir a chuva que for, não entra dentro. O novo convertido é igual uma rosa. Chuva cai e logo é batizado com o Espírito Santo. E tem pessoas que têm medo de vir na frente para receber o batismo com o Espírito Santo. Fala assim: e se eu for e não receber, fica com vergonha. Irmão, toca a cara no pó, grita, esperneia, diga para Deus: Deus, eu quero, eu preciso, e Deus vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. O batismo com o Espírito Santo vai acontecer, porque é promessa do Senhor. Então as pessoas estão precisando disso, irmão. Uma vida cheia do Espírito Santo é diferente. Irmão, não tem tempo ruim para você.
A pessoa batizada com o Espírito Santo, quanto mais ela busca, mais ela quer buscar. Ela sobe monte, ela desce monte, ela faz vigília, ela faz jejum. Sabe que eu fiquei feliz? Fiquei feliz desde ontem, que eu vi os jovens começaram a colocar o nome para o jejum quarta-feira. Falei, oh, glória a Deus, ó, esse jovem, pô, que legal, vou colocar meu nome também. Todos os jovens jejuando, irmão, vão jejuar quarta-feira, todo mundo dando o nome, irmão, dando o nome que vão jejuar quarta-feira até 3 horas da tarde. Falei, isso é maravilhoso. Satanás fica doido com isso, irmão. Satanás fica doido quando ele vê um homem e a mulher cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. É assim que a igreja vai subir, cheia do Espírito Santo. É, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bom, você já viu um pastor vazio? É a pior coisa que tem. Você já viu um jovem vazio de Deus? Um jovem vazio de Deus, irmão, é triste. A história dele é triste. Um jovem vazio, um adolescente vazio, um pastor vazio, um homem vazio, uma mulher vazia, é triste a história dessa pessoa. Se a gente puxasse a história assim, você ia ver aquela língua de vaca assim: defeito, problema, defeito, problema. O crente cheio do Espírito Santo não dá problema. O crente cheio do Espírito Santo, ele não traz problema para a igreja. Você sabe, irmão, que tem... eu sou um cara, as minhas visitas que eu faço é visita de médico. Minhas visitas é visita de médico. Chego lá, falo de Jesus, oro e vou embora. Eu não passo disso, eu não passo de 10 minutos, no máximo estourando 10 minutos. Agora, e a vida da pessoa é só reclamando, só se lamentando. A pessoa tem um olhar negativo, ela nunca fala alguma coisa que é positivo. Só reclama, só vê defeito, só vê o que não presta. Você sabia que, você ainda não reparou, mas tem, na igreja aqui deve ter umas 15 pessoas que olham para você. Fica vendo, quer ver qual é o teu defeito. Você sabia disso? Essa pessoa é uma pessoa vazia. Essa pessoa não tem o que dar, então ela fica observando. Ela fica observando as pessoas. Isso não é só aqui, é em todas as igrejas, irmão. Tem igreja que tem um número maior e tem igreja que tem um número menor. Mas essa igreja aqui, quanto mais crescia, mais os murmuradores cresciam. Quanto mais ela crescia, mais o fofoqueiro crescia. Quanto mais ela crescia, mais o número de adúltero crescia. Mas se você for cheio do Espírito Santo, Satanás, tu pode arrumar a mochila e pode ir embora, você vai lá para fora, porque o povo aqui vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, irmão. Só precisamos disso. Irmão, eu quero que a palavra não fique aqui. Eu quero que a palavra desça esses 30 centímetros até aqui. Daí a tua salvação vai sair do risco. Sair do risco. Sabe por quê, irmão? Na igreja é fogo, a igreja não é fácil. Tem gente que só critica na vida. Tem gente aqui que está olhando aqui, só criticando. Tem gente que critica, critica. Tem gente, irmão, na igreja de Jesus Cristo, que era 12, um que era Judas, eram 12, e nos 12 tinha um que era Judas.
traidor, opositor, murmurador. Era um que estava lá, Judas. Se de cada 12 tiver um Judas, nós estamos perdidos aqui, irmão. Estamos perdidos aqui. Mas graças a Deus, irmão, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. É hora de você aproveitar o tempo que Deus te deu, se enchendo do Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. A Verinha está moderna, né? A Verinha está moderna, Verinha. A Verinha está moderna. É isso aí. Muito bem, irmão. Eu quero que você se coloque em pé. Deixa eu perguntar algo para você. Qual é o bem mais precioso que você conquistou? É a tua salvação. Se é a tua salvação, você tem que proteger a tua salvação. Se é a tua salvação, você tem que ter a tua salvação como um tesouro. Você precisa desenvolver a tua salvação. Você não pode de maneira nenhuma permitir que a tua salvação esteja em perigo. Não, você não pode permitir isso. Tem que ter uma mudança na sua vida radical. Você precisa acordar. Tem coisas que você não pode continuar dormindo. Vê a situação do teu lar. Veja a tua situação da tua família. Veja a situação das tuas finanças. Você precisa acordar. Você não pode continuar dormindo. Paulo diz que você precisa se levantar. Deixa os mortos continuarem mortos. Você se levante. Tome uma posição na sua vida. Diga: Deus, eu não aceito isso para a minha vida, eu vou me levantar. Se levante. Tome uma posição na sua vida. Você precisa aproveitar o tempo que Deus está te dando nessa terra. Você sabe quanto tempo você tem? Não sabe. Então se preocupe em saber fazer tudo de bom nesse tempo que você tem. Dê o teu melhor. E já que estamos aqui, é hora de você transbordar. Ir além da borda. Deixar o Espírito Santo tomar conta de você. Você sabia que tem crente que tem vergonha até de glorificar o Senhor? Ele tem medo. Tem gente que não tem, tem gente que, né? Ele logo se declara quem ele é. Eu estava com a minha esposa, nós fomos andar lá na ponta da praia. Foi agora esses dias, nós estávamos andando assim. Daí a Helena Maria falou assim: vamos lá no Zé do Coco lá. Eu falei assim: bem, olha, ali tem um lugar ali que vende coco. O importante não é o Zé, é o coco. Então vamos tomar o coco aqui. Quando nós chegamos para tomar o coco, irmão, é Deus que faz as coisas assim, né? Daí vem um irmão que era o dono do local, pastor Antônio Carlos, e veio e já abraçou aquele negócio todo, abraçou. Eu falei: não, nós estávamos no Zé do Coco lá, mas de repente nós paramos aqui e falou: não, é Deus que mandou. Já chamou a mulher dele, e são dono daquela barraca, chamou a mulher dele e chamou o filho, é o pastor, tal, né? E ali nós virou um culto, irmão. Mas ele, irmão, tem gente que fala de Jesus, ele logo falou: pastor! Ele já veio assim: pastor! Todo mundo olhando, ele: pastor, que bom! Irmão, o cara já vem falando de Jesus, irmão. Tem gente que é assim.
Mas tem gente que vai falar de Jesus, vai se converter, irmão. Abra a tua boca aí e fala de Jesus onde quer que você estiver. Você é testemunha, irmão. Glória a Deus. Aproveite o tempo que Deus te deu e se encha do Espírito Santo, irmão. Eu quero, neste momento, eu quero cantar alguma coisa bonita aqui para me chorar. No meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Sabe, irmão, talvez você não está sendo mais o bom perfume de Cristo. Não estás exalando aquele cheiro suave. Talvez a tua salvação está comprometida. A tua salvação está em perigo. Mas hoje eu vim aqui só para te alertar que é hora de você acordar e se levantar. Se não tiver força para se levantar, o Senhor disse para Ezequiel: levanta. Ele não conseguiu. O Espírito Santo veio, entrou nele e ele se levantou. O Senhor vai te ajudar a se levantar. Então eu quero chamar você aqui. É você. Você que está vendo que a tua salvação está em perigo. Irmão, aproveite o tempo. Esse é o tempo. Esse tempo vai passar. Esta oportunidade vai passar. Eu quero convidar você, saia do teu lugar, venha aqui e vamos dizer um basta a essa salvação que está comprometida. Não tenha vergonha não, porque o negócio é a gente se render diante do Senhor, a gente abrir o nosso coração, a nossa vida. Você não pode se conformar com essa situação. Então, saia do teu lugar, diga: não, Senhor, basta. Hoje eu vou me levantar. Hoje eu vou aproveitar esse tempo. Hoje eu vou me levantar. Eu não quero isso para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem algo mais. Enquanto Ele canta aí, você venha, saia do teu lugar e venha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, não quero que os teus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência,
em particular. Você acha que é isso que Deus quer de você, continuar nessa situação? Ele está te dando a maior oportunidade da tua vida. A maior oportunidade da tua vida. Nunca mais você vai ter uma oportunidade como essa. Essa é a oportunidade, é o tempo que Deus está te dando aqui. Eu sei que tem pessoas aí que a salvação está em risco, a salvação está em perigo, mas tem vergonha de vir aqui. E você sabe que o inferno está cheio de pessoas que tiveram vergonha de se posicionar um dia na vida. Tiveram vergonha. Então vou te dar mais um segundo para você, 1 minuto para você vir aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos, onde encontro meu refúgio. Estenda as mãos para cá. Nós vamos orar por essas vidas. 2, 4, 6. Eu queria 6 pastores aqui, orando aqui. Pastor ou pastoras orando aqui. Isso. Estenda as mãos para cá, queridos. Nós vamos orar. Senhor, aqui nós temos algumas pessoas que reconheceram que a salvação está em risco, que a salvação está em perigo, que a salvação está comprometida. Senhor, eu quero pedir neste momento que o Senhor venha ajudar, que o Senhor venha trabalhar nessas vidas. São pessoas que precisam do teu socorro, da tua ajuda. São pessoas que entendem que o Senhor é poderoso para ajudá-las a se levantarem. Senhor, em nome de Jesus, que nada venha paralisar, que nada venha deter, que nada venha embaraçar essas vidas, mas que essas vidas, Senhor, possam se levantar daqui diferente hoje. Que essas vidas possam se levantar daqui, Senhor, com uma nova visão. Que essas pessoas possam sair daqui diferente, ao ponto, Senhor, ao ponto de aproveitar o tempo que o Senhor está dando a elas na face da terra. Pai, elas reconhecem que não precisa mais continuar conformada com essa situação. Reconhece que precisa sair da inércia espiritual. Então, Pai, trabalhe nelas, por favor, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Perdoa, Pai, perdoa e purifica, em nome de Jesus. Jesus, eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui.
quer conquistar a tua salvação. Se você quiser conquistar a sua salvação, você precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você que está aqui, que se distanciou dos caminhos do Senhor, é hora de você conquistar novamente a tua salvação. Enquanto eu peço para alguns pastores saírem e trabalharem aí, convidar as pessoas, eu quero que você hoje se renda a Jesus, que você receba Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Em nome do Senhor Jesus, os pastores trabalham. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço onde encontro meu refúgio. Enquanto as pessoas se decidem, eu queria que vocês fechassem o corredor. Vamos transbordar um pouquinho, transbordar do Espírito Santo. Aleluia. Isso. Oh, isso, fecha o corredor. Não tem medo de pegar na mão, não. Não dá choque. Chegou uma vida para Jesus aqui, mas enquanto a gente vai orar por ele, Deus vai fazer uma obra e nós vamos transbordar. Segurou agora, levante a mão para cima. Isso, bem alto. Ó, faça uma concha assim, faça uma taça assim. Sabe por quê? Vai encher a taça e vai transbordar. Aleluia. Aleluia, feche os olhos agora, começa a buscar a Deus, começa a falar com o Senhor. Permita que o Espírito Santo hoje inude a sua vida. Permita, Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, abra os céus agora, Senhor, e faça os teus filhos transbordar agora. Que haja uma unção do Espírito Santo transbordadora, Senhor, sobre a vida dessas pessoas que aqui estão. Meu Deus, vai enchendo agora, vai enchendo esse cálice agora, vai enchendo esta vida agora, vai enchendo da tua presença, Senhor, vai enchendo do mover do teu Espírito, vai enchendo do teu poder, Senhor, vai dando dons espirituais, vai batizando com o Espírito Santo, vai operando maravilhas, Senhor. Senhor, tu conheces, sonda cada coração, meu Deus, aqueles que estão vazios hoje, que possam ser cheios, mas Senhor, cheio ao ponto de transbordar. Coloca línguas estranhas nos lábios, começa a dar dons espirituais, dá dom de profecia, dom de discernimento, dom da palavra da ciência, dom da palavra da sabedoria, dom, Senhor, de curas, vai dando dom de interpretação, vai distribuindo dons para o teu povo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sou daqui pra casa voltar. Você está recebendo a Jesus? Ele vem me buscar. Você está recebendo a Jesus? E com ou está voltando? Está voltando. Diga assim: Jesus, eu voltei para ficar. Perdoe os meus pecados. Senhor, eu coloco esta vida nas tuas mãos. Abençoe esta vida, proteja esta vida, dê uma nova oportunidade para ele, Pai. Em nome de Jesus, dê uma nova oportunidade para ele, que ele saiba aproveitar o tempo te servindo, te adorando, sendo um homem de Deus, Pai. Em nome de Jesus. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará. Pode levar ele da pro lado. E toda língua confessará. É verdade. Mas a igreja será arrebatada.
arrebatada, num piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja, num piscar de olhos, acontecerá, mas a igreja será arrebatada, num piscar de acontecerá. Já pisou no santo dos, em outro lugar, não sabe viver. O Senhor, irmão. Pode se assentar, pode se assentar. Aleluia. Queria chamar os pastores aqui. Isso, rapidinho, os pastores, as pastoras aqui. Vamos ler a leitura da ceia. Pode subir aqui também, ó. A paz do Senhor, amados. Louvado seja Deus. Chegou o momento de cearmos. Aleluia. Deus é bom. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Helena Maria, tomai, ela que comei, orar. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o Senhor come e bebe indignamente. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for tem convosco. Amém, amados? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos orar pelo pão, pelo vinho, porque é promessa de Deus. Nesse momento você pode ser curado, você pode ser renovado, quando você participar desses elementos aqui que o Senhor deixou para nós. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade tão linda de estarmos aqui na tua casa mais uma vez. Mais um mês de vitória, Senhor, que nós podemos estender as nossas mãos para participar do pão e do vinho, que simboliza
o teu corpo e o teu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. Então, Pai, que a tua bênção venha sobre esses elementos, Senhor, e que algo novo possa acontecer na nossa vida. Senhor, que o avivamento possa entrar no nosso coração e que nós possamos entender o teu chamado, Pai. Aquilo que o Senhor tem para nós ali na eternidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que irão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome. Os tronos e domínios, governos, teu nome é sobre todos e os toda a criação exaltado é santo pra sempre. Gostaria que nesse momento você pegasse o pão na sua mão. E eu gostaria de fazer um convite a você. Que você fechasse os seus olhos. E por alguns segundos você fizesse uma retrospectiva dos últimos 30 dias da sua vida. Como é que foi para você chegar até aqui? Quantas dificuldades você enfrentou? Quantas barreiras você ultrapassou? Quantos laudos médicos, quantas notícias ruins, quantas coisas que vieram para te impedir e preocupar a sua mente, a sua cabeça. Pense nisso. Agora olhe para mim, querido. Nós temos muitos motivos para ficar triste, para ficar preocupado, para ficar desesperado. Nós temos muitos motivos para estar ansiosos sobre o dia de amanhã, sobre essa semana que vai entrar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nesse momento, simbolicamente eu te convido para sentar à mesa. Você está entendendo? Nesse momento, simbolicamente eu te convido para sentar à mesa. E quando nós sentamos à mesa, não é sobre nós. Quando nós sentamos à mesa, é sobre aquele que está no centro da mesa. As atenções são para aquele que está ao centro da mesa. A Bíblia, a palavra de Deus, está cheia de palavras onde Ele fala: eu te ajudo, eu te fortaleço, eu estarei contigo, eu não te deixarei. Mas nesse momento Ele fala: é sobre mim. Não é sobre você. Ele até entende. Ele até entende os teus problemas, a tua dificuldade, mas no momento em que você se assenta à mesa, é sobre Ele. Fazer isso, não em memória das nossas lutas, não em memória das dificuldades, mas fazer isso em memória do sacrifício do Cordeiro ali na cruz do Calvário. Saia um pouco de cena. É dele, é por ele e é para ele. Participamos todos.
pense no sacrifício. Pense no sofrimento dele, não no seu. Pense nos transtornos emocionais, nas lutas psicológicas que o próprio Jesus enfrentou naquele dia, naquele momento. Mas tudo isso por amor, para que eu e você hoje tivéssemos a condição de se assentar à mesa juntamente com Ele. Pegue o vinho, e que simbolicamente representa o seu sangue. E sabe o que ele diz sobre isso? Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. No passado o povo precisava de sangue para se redimir do pecado. Era a aliança que Deus fez com o povo de Israel, que todas as suas alianças seriam seladas com sangue. Mas agora, à mesa, Jesus diz: vocês não vão mais precisar desse sangue, porque esse cálice representa o poder do meu sangue sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu futuro, sobre a sua casa, sobre os seus problemas e sobre as suas preocupações. Esse cálice é a nova aliança no sangue do Senhor. Participamos todos em nome de Jesus. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Diga! Ressuscitou, dono dos meus dias, e Ele declara isso, soberano em poder, e o governo está nele. Sua recompensa, aplauda o nome dele. Aleluia, glória a Deus. Que o amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós que somos povo de Deus. Vão em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe as nossas vidas. Um caminho Ele abriu no mar, e eu dou graças, aleluia. Mesmo Senhor